De janeiro a maio deste ano, o número de casos de dengue e zika cresceu cerca de 1.500%. De chikungunya, nesse mesmo período, quase 4.500%. Os dados são alarmantes e refletem não apenas pessoas contaminadas, mas muita gente sofrendo com sintomas dessas doenças por dias, às vezes por semanas. Para falar sobre esses riscos à saúde, o Norte Entrevista recebe a gerente de arboviroses da Secretaria de Saúde do Tocantins, Cristiane Bueno. Cristiane, muito obrigada pela sua presença para falar desse assunto tão importante para os nossos telespectadores. Obrigada Nós agradecemos, enquanto Estado, por ter essa oportunidade de estar trazendo mais informações para a população tocantinense. Obrigada. Eu começo te perguntando sobre o acréscimo de 1.663% no número de casos de dengue. Então, assim, de janeiro até agora, mês de maio, mais ou menos, 19.392 casos. Nesse mesmo período, no ano passado, 1.100. O Tocantins já tinha registrado tantos casos de dengue em 5 meses ou é a primeira vez? Então, o que ocorre? Nós estamos saindo aí de um período pandêmico, onde nós observamos uma curva, uma queda muito grande dos números de casos, tanto de dengue, chikungunya quanto zika, neste período da pandemia. E isso foi uma preocupação muito grande para nós, enquanto área técnica estadual. Então, desde 2020, a área técnica ela vem fazendo um trabalho muito forte junto aos municípios com relação a de estar sensibilizando esses profissionais de que nós somos endêmicos, nós temos a presença do vetor nos nossos municípios, e nós precisamos o quê? Pensar que frente a um caso, quando nós temos uma febre, uma mialgia, a questão da dor no corpo, aquele mal-estar geral, nós podemos sim estar à frente de um caso suspeito de arboviroses. Então, com este trabalho, junto aos municípios, a gente vem ganhando mais espaço, tendo um aumento maior no número de casos, principalmente os casos que são notificados e os casos prováveis no estado, que são todos aqueles casos prováveis, são casos confirmados em investigação, tirando os que já foram descartados, Então, 2021, você está me dizendo que foi um ano atípico, vamos dizer assim, houve realmente uma quantidade pequena de casos registrados, mas que talvez não seja, não está condizente com a realidade. Seria isso? Isso mesmo. Ah, tá. Então, 2020, por exemplo, a gente já teve uma quantidade, 2019, uma quantidade maior de casos. O normal seria esses 19 mil ou a gente realmente está um pouquinho acima? Na realidade, ele não é normal termos esse crescimento tão abrupto, Uhum. Que foi o que nós vimos a partir de outubro. O que ocorre? As arboviroses, elas são doenças sazonais, que ela possui especificamente um período, que é chamado de período epidêmico, que aqui no estado coincide com o nosso regime de chuvas, que Sim. É a estação chuvosa. Então, nós já esperamos, sempre no período de outubro a maio, que realmente ocorra um aumento no número de casos. No entanto, com o trabalho da vigilância com relação à sensibilização dos profissionais de saúde e principalmente com as chuvas que foram acima da média a partir de outubro, nós vimos o quê? A explosão de casos, Tivemos mais casos notificados e nós tivemos também mais casos confirmados. Por quê? Porque nós temos a questão do ambiente propício. Altas temperaturas, chuvas, que acabam coincidindo, se não for feito um manejo adequado, a destruição dos focos adequadamente, nós vamos ter ali possíveis depósitos para o vetor. Bom, eu ia te perguntar o porquê desse crescimento tão elevado, você já falou, Junta aí o volume alto de chuvas que nós tivemos registrados no fim do ano passado, um calor muito intenso, o ano começou muito quente e talvez um pouquinho também do esquecimento da população. A gente teve uma pandemia de Covid aí, foco muito grande na Covid e as pessoas acabaram deixando de cuidar dos seus quintais, já que a dengue depende muito do trabalho de cada um na sua casa, Cristiane? No momento da pandemia, quando os serviços estavam direcionados para o controle da Covid, esse serviço ele foi fragilizado.
né? A gente não pode deixar de pontuar, né, essa situação. Porém, o que ocorre? O vetor ele não deixou de existir e ele continuou ganhando espaço, né? Então, isto também acaba sendo um reflexo, né, dessa alta população vetorial, da elevada transmissão também das doenças, né, dessas doenças, em função desse trabalho que ficou também a desejar. A gente está falando de 135 municípios dos 139 que registraram casos de dengue. A gente pode considerar uma epidemia, então? Sim. E diante de uma epidemia de dengue, eu sei que existe um trabalho que é feito pelos agentes de saúde, mas a gente escuta muito a população cobrando a presença dos agentes de saúde e do carro fumacê. Como é que funcionam esses estágios, né? Eu sei que a Secretaria de Saúde ela orienta muitos municípios nessa questão. Como é que é essa orientação? Em que momento a gente aciona o agente de saúde? Em que momento a gente aciona o carro fumacê? Em que momento a gente aciona um chaveiro para abrir um imóvel para poder fazer uma limpeza forçada diante de um abandono? Como é que funciona isso, Cristiane? Então, o que ocorre? O Estado, nós possuímos um plano de contingência, onde dentro desse plano de contingência nós temos ações que são direcionadas de acordo com os cenários epidemiológicos que se apresentam nos 139 municípios, né? É importante dizer que, assim, as arboviroses, elas são doenças cíclicas. De tempos em tempos, a tendência é que realmente nós tenhamos um número maior de casos, né? Porque acaba muitas vezes caindo no esquecimento da própria população, os serviços são mais relaxados, né? Porém, o que ocorre? De acordo com o monitoramento que nós realizamos contínuo e sistematizado dos indicadores de saúde, nós traçamos, então, estratégias para estar orientando os municípios. Dentre as estratégias, nós temos questão de videoconferências, que são específicas, voltadas para municípios que estão silenciosos ou municípios que estão num cenário de moderado risco, né? Para que a gente esteja apoiando os municípios na questão de identificar fragilidades dentro do serviço, estar ajudando na organização desses serviços, tanto da assistência ao paciente, quanto controle vetorial e também da vigilância, né? E também temos ações que são as supervisões, as assessorias que acontecem em loco, quando a nossa equipe se desloca para o território e ali nós, junto com as equipes locais, nós identificamos essas fragilidades, a gente tem uma realidade, né, mais próxima do que como que está sendo conduzido todo esse trabalho, né, esse serviço, e ali nós já recomendamos, já capacitamos os profissionais e orientamos como deve ser feito esse trabalho, né? É mais um trabalho de assessoria porque esse combate é de responsabilidade do município. O município é ele que está lá no território, então ele tem o nível de atuação dele é maior, executando essas ações, né? Eles estão mais próximos, eles têm os resultados melhores e conseguem realizar as ações, né, mais efetivamente. Queria só que você falasse sobre o carro fumacê. Em que momento ele pode ser utilizado? Aí, no caso do carro fumacê, ele é uma ação do Estado ou também do município? É uma ação conjunta, né? Porque o que ocorre? O carro fumacê, ele é utilizado, é uma das estratégias a serem utilizadas no combate ao vetor, né? No entanto, ele não é a estratégia mais eficiente. A estratégia mais eficiente que nós temos é o quê? É o que nós chamamos de manejo integrado. Esse manejo integrado, ele envolve uma série de ações. Ele é um conjunto, na realidade, de ações que vai desde a questão legal, quando você pergunta de estar acionando, né, a entrada nos imóveis fechados, né? Então nós precisamos ter, os municípios precisam ter um embasamento legal, né, para estar fazendo determinadas ações. Além da parte, o embasamento, né, de leis, as normas, nós precisamos também, precisa ser feito a parte da identificação desses locais, aonde estão esses focos, e a destruição desses focos, que nós chamamos de um manejo mecânico, que esse é o principal ponto, porque se nós não destruirmos
esses depósitos, não destruirmos esses focos, né, na fase em que eles estão, principalmente de ovos ou na fase de larvas, onde nós conseguimos ter, né, uma efetividade maior, é muito mais difícil de conseguirmos controlar o vetor quando ele estiver na fase adulta, onde ele consegue se locomover, se dispersar rapidamente. Que é o que o carro fumacê combate, que é só o vetor na fase adulta. É isso? Justamente. Eu vou precisar ir para um rápido intervalo. Você não sai aí que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. Eu converso com Cristiane Bueno e eu pergunto para você, vamos falar sobre Zika, né? A gente teve um aumento de 1.479%, então de 379 casos no ano passado, 379 casos esse ano, 24 no ano passado. Esse crescimento também, ele entra no mesmo rol da dengue? Houve uma subnotificação no ano passado ou não? A Zika já é uma outra doença, apesar dos números baixos, é uma doença grave que chama a atenção da Secretaria de Saúde. Como que a gente pode analisar a Zika, Cristiane? Sim, a Zika também é uma arbovirose, né? Transmitida também pelo mesmo vetor. E nós temos os números baixos, né? Eles se justificam em função de que a Zika, a sintomatologia dela, ela é mais branda do que a dengue e o chikungunya. Muitas vezes ela pode vir associada a uma febre baixa ou às vezes uma febre não aferida, né? O que vai chamar a atenção é a questão das manchas na pele, né? A própria questão da dor articular que pode vir acompanhada também, mas também não intensa que nem a chikungunya, e a conjuntivite, né, que pode também vir associada, porém não é aquela conjuntivite que causa aquele prurido, né? Então, assim, por ter essa sintomatologia mais branda, ela pode passar despercebida. Mas nós também nos preocupamos muito, fazemos um trabalho junto aos 139 municípios, as equipes, com o que nós chamamos de definição de caso, né? Onde a gente discute junto com os profissionais e traz a questão de quais são os principais sinais e sintomas para cada uma dessas arboviroses, tanto para a dengue, quanto a chikungunya, quanto a zika, para que os profissionais eles tenham subsídios na hora de fazer uma anamnese, né, mais adequada junto ao paciente, de fazer perguntas também, de investigar melhor, né, aquele paciente e a sintomatologia dele, para que esteja assim suspeitando, né, dessa doença. Inclusive a chikungunya teve um aumento de 4.500% quase, saiu de lá 51 ano passado para 2.308. E dessas três, a gente pode considerar ela como a mais grave? Tem todo o fator da comorbidade, que vai estar impactando na população, principalmente nas pessoas mais ativas, né, que é com relação à artralgia intensa, que muitas vezes ela pode evoluir para a fase crônica, que é a partir de 3 meses, e esta fase pode perdurar aí por anos, né? Então, às vezes, nós temos pessoas jovens com edemas, pessoas jovens que muitas vezes têm problemas para se locomover, né? Então, isto realmente impacta nas pessoas, né? Impacta na vida das famílias e realmente preocupa, é muito preocupante. Aí a outra situação que você coloca, por que esse aumento, né? Nós tivemos, em 2017, o estado passou por uma epidemia, um surto, vamos dizer assim, né, de chikungunya. De lá para cá, o estado da Bahia, que é um estado aqui que faz fronteira, né, estado vizinho do Tocantins, em 2020 ele passou a ter uma nova onda de transmissão da chikungunya, onde nós já começamos também, enquanto estado, fazer o alerta para os nossos 139 municípios e especificamente para os municípios que fazem parte, compõem a região de saúde sudeste,
para que eles estivessem, esses serviços, se organizando e também preparando as equipes de saúde, né? E de lá para cá, o que acontece? A gente vê, por ser o mesmo vetor, e ele está presente em 138 municípios do Tocantins, esse vírus, ele vem também sendo disseminado, até pela questão da mobilidade, né, da população. Às vezes pessoas podem estar com vírus, podem estar na fase, né, de viremia, sem saber. E essa locomoção, né, saindo de um município, indo para outro, se o vetor de uma cidade, né, ele não estiver infectado e picar essa pessoa infectada nesse período, ele passa a transmitir. E ali nós podemos ter novamente um surto, né? O SUS está preparado para esse pós, você disse de muitos efeitos colaterais pós a doença e também gravidades, né? Casos de dengue que a partir do 3º dia podem ir a óbito. Inclusive a gente já teve esse ano 2 casos confirmados de óbito em Carmolândia do Heré e 5 para serem investigados, 2 irmãos, Gurupi, Recursolândia, Silvanópolis e Tocantinópolis. Os municípios menores, eles estão preparados para esse atendimento inicial e também para esse pós, essa pessoa que vai ter efeitos dali 3, 6 meses em função dessas doenças? Então, a Secretaria, junto com as demais superintendências, as demais áreas, né, vem trabalhando, discutindo muito essa questão, né, desses fluxos e dessa rede de atenção à saúde, né, para tentar justamente estar fazendo essa estruturação e dando esse suporte. O que ocorre? Todo paciente que é suspeito, tanto de dengue, chikungunya ou zika, o que se espera é que a porta de entrada deles seja onde? Lá no seu município, no seu território. E o que precisa realmente essas equipes é elas estarem atentas para a identificação desses casos, para a notificação desses casos, porque é a partir dessa notificação que todas as demais ações de prevenção, controle são desencadeadas, né? E precisa o quê? Estar fazendo uso ou utilização dos protocolos que são distribuídos para os 139 municípios com as orientações de como deve ser feito a essa abordagem ao paciente, o cuidado que precisa ser feito, as orientações com relação à hidratação, que tipo de medicações, né, que podem ser utilizadas. E isso tanto para dengue quanto para chikungunya. Do lado de cá, quem está contaminado, a orientação é jamais automedicação e procurar sempre o posto de saúde para tentar diferenciar essas 3? Como é que tem sido? Isso, a orientação é que se manifestar sinais e sintomas, principalmente febre alta, o mal-estar geral, né, a artralgia, em se falando de chikungunya, né, mas a dor no corpo, questão da dor retroorbitária, que é da dengue, né? Que não hesitem, que procurem os serviços de saúde, porque as equipes elas são orientadas, né, a estar detectando esses casos. Né? Como eu falei antes, a Secretaria vem trabalhando muito forte com relação a essas definições de caso e principalmente a sensibilização desses profissionais para que estejam fazendo esse atendimento, né, junto à população. A automedicação pode piorar, Cristiane? Pode piorar sim, e em ambos os casos, ambas as doenças, tanto para dengue quanto para chikungunya e para zika. Tá, eu queria só fazer uma última pergunta para você. Como a pessoa diferencia essas 3? Só um exame mesmo médico ou clínico pode diferenciar, já que os sintomas são muito parecidos? Então, o que nós estamos vendo hoje, né? Tanto a dengue, chikungunya e zika, elas têm sinais clássicos. No entanto, o vetor, ele pode, quando infectado, ele pode chegar a transmitir até os 3 vírus, né? Diferentes. Então, a gente vê muitas vezes o paciente, ele pode apresentar numa primeira fase, nos primeiros dias, uma sintomatologia muito parecida com a própria dengue, em se tratando de chikungunya, onde ele vai apresentar a febre elevada, ele vai apresentar aquela dor no corpo, né? A cefaleia, a dor de cabeça. Então, assim, são sintomas que somente com o passar dos dias, a partir de 3, 4 dias, que realmente em alguns casos, né, não são todos, pode ser que a artralgia mais intensa ela vá se manifestar.
E aí, através dela, que é possível diagnosticar. Então, não existe um exame de sangue, de laboratório, que possa dizer isso? Existe. Nós temos os exames específicos, tanto para chikungunya quanto zika, né, e dengue. Esses exames específicos, nós temos o laboratório de referência, que é o LACEN, o Laboratório Central, que ele realiza. São duas metodologias. Uma se chama RT-PCR, onde a amostra do paciente que está do primeiro dia de início de sintomas até o 5º dia de início de sintomas, quando essa coleta ela é garantida, se utiliza essa metodologia. E através dessa metodologia do RT-PCR, nós conseguimos fazer, o LACEN faz o diagnóstico diferencial, tanto para dengue, chikungunya e zika, né, onde nós podemos dizer, então, verificar qual é o vírus, né? E nós temos também a metodologia, que é a sorologia do IgM e o IgG, né? No caso do IgM, que é para infecção aguda, a partir do 6º dia de sintomas, a pessoa, então, quando se realiza essa coleta, né, ela encaminha-se também para o LACEN e o LACEN consegue, então, diagnosticar, verificar se essa doença ela é dengue, se ela é chikungunya, né, ou se é zika. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelas informações. Eu desejo sucesso no trabalho lá na Secretaria. Obrigada e novamente agradeço o espaço. Obrigada e para você, muito obrigada pela audiência. Até sábado que vem.